Em 8 de agosto, se iniciou uma série de incêndios no arquipélago do Havaí, para se ser mais exato na ilha de Maui, localizada no centro do arquipélago. O mundo todo parou para acompanhar o desenrolar dessa triste tragédia, que ainda está acontecendo. O dano material desse incêndio é estimado em mais de 6 bilhões, com uma área de quase 7.000 hectares queimados. 114 vítimas fatais foram confirmadas e 67 feridos até o breve momento em que esse vídeo está sendo produzido. Porém, esse número promete aumentar, levando em conta que ainda temos cerca de 1.300 pessoas desaparecidas nos destroços da cidade queimada. Por se tratar de um incidente recente, não sabemos a origem das chamas no momento. Mas isso levanta uma pergunta. Seria esse o maior incêndio da história? Bem, você vai ficar chocado quando ver que esse trágico incidente no Havaí não chega nem perto dos maiores incêndios da história. Começando pelo que conhecemos como o incêndio de Chicago, de 1871. Assim como no arquipélago do Havaí, também aconteceu nos Estados Unidos, em Chicago. Provavelmente é um dos incêndios mais famosos da história. O desastre em Chicago deixou mais de 17.000 estruturas queimadas e 90.000 pessoas desabrigadas. Felizmente, o fogo espalhou-se lentamente, permitindo que a grande parte das pessoas conseguissem fugir. Porém, ainda foi responsável pela morte de 300 pessoas. Mas o incêndio foi um dos menores dos problemas para os sobreviventes que, agora sem abrigo, tiveram que enfrentar um inverno rigoroso em meio a uma cidade devastada. Enquanto não há dúvida de que o incêndio começou em um celeiro na propriedade Oleari, na rua Edcoven 137. Muitos acreditam que uma vaca foi a responsável pelo incêndio que acidentalmente chutou uma lanterna no celeiro, iniciando o grande incêndio. Mas não há comprovação nenhuma de que esse de fato foi a origem do incidente. Em todo caso, o fogo abriu o caminho para uma nova e melhorada Chicago, que renasceu das cinzas e dentro de poucas décadas, tornou-se a grande metrópole que é hoje. Também passou por reformas muito necessárias de combate a incêndios que um dia fariam do Corpo de Bombeiros de Chicago um dos melhores do país e seria um modelo pelo qual os outros grandes corpos municipais de bombeiros iriam se basear. Como já foi dito, o incêndio de Chicago é um dos mais famosos do mundo. E por conta dessa fama, acaba ofuscando um incidente parecido a poucos quilômetros e que sem sombras de dúvidas foi muito pior. Muitos não sabem que no exato momento em que acontecia o incêndio de Chicago, acontecia também o incêndio de Pesigo, no estado de Wisconsin. No mesmo ano do incêndio de Chicago, 1871. Esse incêndio é responsável por ser o mais desastroso em quesito de mortes da história dos Estados Unidos. O fogo aconteceu majoritariamente na pequena cidade de Pesigo de 1.700 habitantes na época. E a maior parte desses habitantes foram vitimados pelas chamas, resultando na morte de mais de 1.000 pessoas da cidade. Os sobreviventes da cidade, para escaparem, precisaram se jogar no rio Pesigo, por puro desespero, fazendo assim com que muitos tenham se afogado ou tenham falecido de hipotermia nas águas geladas. O incêndio foi tão grande que se alastrou para o estado vizinho de Michigan. Ao todo 600.000 hectares de terreno foram varridos pelas chamas, e aproximadamente 2.500 pessoas foram mortas no total. Nosso próximo incêndio, pelo incrível que pareça, também ocorreu nos Estados Unidos. O incêndio de São Francisco de 1906 que queimou 25.000 edifícios, mais de 490 blocos da cidade, e deixou cerca de 3.000 mortos. Ao mesmo tempo que foi causado de formas naturais, também foi causado pelo homem. Natural, pois foi um subproduto de um terremoto que atingiu a cidade na madrugada de 18 de abril de 1906, causando destruição e chamas por toda a cidade, que começaram a se espalhar de forma descontrolada. Porém, muitas das estruturas da cidade foram destruídas não por conta do terremoto ou do incêndio, mas sim pelo homem. Isso aconteceu por conta dos esforços dos bombeiros que eram despreparados e mal liderados. Eles explodiram muitos dos edifícios que em grande parte estavam intactos, com toneladas de TNT, na tentativa de criar aceiros para parar as chamas. Alguns estimam que este fato pode ter sido responsável por até 50% dos edifícios que foram destruídos. No entanto, é notável a rapidez com que a cidade de São Francisco foi recuperada após o desastre.
Outra coisa notável é o fato de que os Estados Unidos têm um péssimo histórico quando se trata de incêndios. Por fim, saindo dos incêndios norte-americanos, temos nosso segundo da lista de maiores incêndios do mundo. O incêndio de Halifax, na Nova Escócia, ocorreu em 1917. A maioria das pessoas nunca ouviram falar deste evento, pois ocorreu durante a guerra e por isso foi em grande parte mantido longe da imprensa por censores do tempo de guerra, por motivos óbvios. Mas o porto de Halifax na Nova Escócia foi o cenário da maior explosão acidental feita pelo homem na história humana. Na manhã de 6 de dezembro de 1917, um navio de carga chamado Mont Blanc, carregado com munições com destino à guerra na Europa, colidiu com um cargueiro norueguês nos estreitos do porto de Halifax, iniciando rapidamente um gigante incêndio no navio que estava repleto de munições e armas de guerra, resultando em poucos minutos de chamas em uma explosão tão poderosa que provocou um tsunami no porto. Além de uma onda de pressão de ar que partiu árvores, dobrou trilhos de ferros, demoliu edifícios, aterrou navios inteiros, e lançou fragmentos do Mont Blanc por quilômetros de distância em todas as direções, acertando pessoas e casas com fragmentos e estilhaços de aço, munição e explosivos dos mais variados tamanhos e tipos. Para piorar a situação, no dia seguinte, uma nevasca atingiu a cidade, o que impediu os esforços para resgatar pessoas de suas casas desabadas. Estima-se que o número de mortos foi de 2.000 pessoas ou mais. Ele também deixou mais de 9.000 feridos e grande parte da cidade em ruínas, deixando o porto de Halifax inutilizável. E por último temos o incidente envolvendo o incêndio mais devastador da história humana. Estamos falando do incêndio de Tóquio no Japão, em 1923. Por conta de um terremoto, a cidade de Tóquio ficou devastada. Mas o que torna esse desastre único foi a série de eventos que resultou em uma destruição sem precedentes na cidade. O terremoto aconteceu durante a hora do almoço japonês. Por conta disso, muitas famílias estavam cozinhando quando aconteceu o terremoto. Após o terremoto ocorrer, diversos focos de incêndios começaram a surgir pelos escombros da cidade, que se agravaram por conta de fortes ventos causados por um tufão que se criava ali no Pacífico, espalhando as chamas por toda a cidade. Como se não bastasse todo esse azar, a tempestade criou um enorme tsunami que afundou boa parte da cidade em chamas, em um enorme bolsão d'água. Ao todo, 570.000 residências e prédios foram varridos da cidade. E um número assustador de 142.000 pessoas foram mortas, sem contar os feridos e desaparecidos. Como podemos ver, não é de hoje que temos problemas com incêndios. E provavelmente, nunca iremos dominar por completo esse tipo de desastre devastador, que tanto já nos fez mal e nos assola há séculos. Obrigado por assistirem e fiquem bem.